Bom dia, alunos, bom dia, alunas. Dando início à aula de física. A aula será sobre a força centrípeta. Então, vamos lá. O que vem a ser a força centrípeta? A definição da força centrípeta é a resultante das forças orientadas para o centro de uma trajetória num certo referencial. Então, a força centrípeta é a força que age sobre os corpos no movimento circular em determinada trajetória curvilínea. Então, aqui a gente tem uma trajetória curvilínea e a força centrípeta está apontando para o centro. Através dela é possível mudar a direção da velocidade de um corpo em uma trajetória circular, atraindo-o para o centro. Então, a força, segunda lei de Newton e a aceleração centrípeta. A fórmula da força centrípeta deriva da segunda lei de Newton, que também é chamada de princípio fundamental da dinâmica, que diz que a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante que atua sobre ele. Então, aqui eles são diretamente proporcionais. A fórmula da força centrípeta é dedução de fórmula, né? Então, a força resultante igual a massa vezes a aceleração, ou a massa vezes a aceleração centrípeta. Portanto, substituindo, como a gente sabe que a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado sobre o raio, a força centrípeta vai ficar massa multiplicado pela velocidade ao quadrado divididos pelo raio da circunferência. Então, nessa fórmula, a massa do objeto pode ser interpretada como sendo a constante de proporcionalidade da equação e representa a medida da inércia do corpo. Ou seja, se a mesma força for aplicada em dois corpos de massas diferentes, o corpo de menor massa sofrerá uma aceleração maior. Lembrando que massa e peso são conceitos diferentes. Para calcular a força centrípeta, a aceleração utilizada na fórmula é a aceleração centrípeta, também chamada de aceleração radial, que atua nos corpos que realizam uma trajetória circular. Essa grandeza aponta para o centro da curvatura, sendo perpendicular à velocidade e calculada por velocidade ao quadrado divididos pelo raio. Portanto, substituindo a fórmula da aceleração centrípeta na fórmula da força resultante da segunda lei de Newton, temos a fórmula da força centrípeta. Alguns exemplos de aplicação da força centrípeta. Por exemplo, número 1. O globo da morte é uma grande esfera metálica utilizada como atração em circos. Por exemplo, para que o motociclista realize movimentos dentro do espaço. Quando uma pessoa movimenta-se com sua moto em um globo da morte, ela precisa aplicar uma velocidade mínima para não cair ao dar uma volta completa. Observe as forças que atuam sobre o motociclista ao percorrer o globo da morte. Então, aqui a gente tem o globo da morte. Então, a velocidade mínima que a gente calcula é a velocidade quando ele está aqui em cima, né? Para ele conseguir realizar o movimento. Então, a gente pode perceber que a força centrípeta, que é o N, sempre está apontada para o centro. Mas o peso, que é a massa vezes gravidade, sempre aponta para o centro da Terra. Então, nessa posição aqui, a normal e a força-peso, ou seja, a centrípeta e a força-peso, vão estar no mesmo sentido. Observe que a força-peso sempre aponta para baixo, enquanto que a força normal aponta para o centro da esfera. Então, no movimento circular realizado, a velocidade é constante, mas a direção e o sentido do vetor variam, pois mudam com a aceleração centrípeta.
Na direção do raio da trajetória, a força centrípeta é dada pela soma das forças que atuam sobre o corpo. Então, para a gente calcular a velocidade mínima, a gente deve multiplicar a gravidade pelo raio, ou seja, a raiz quadrada da gravidade pelo raio, no caso do globo da morte. Outro exemplo, num carro andando em um asfalto plano e horizontal, o que gera essa força centrípeta é a força de atrito que há entre os pneus e o asfalto. Lembrando que a força de atrito é dada pela fórmula coeficiente de atrito, aí se ele está em movimento, lógico, é o cinético, que multiplica a força normal. Conforme mostrado na expressão, o atrito é dado pelo produto do coeficiente do atrito, que pode ser estático ou dinâmico, pela reação da superfície, chamada de normal. No caso de um carro efetuando um movimento circular no asfalto, o esterçar das rodas fazem com que o atrito entre o pneu e o asfalto mude a trajetória do carro, resultando em uma aceleração centrípeta. Então, aqui a gente pode observar nessa curva que as rodas da frente estão dando a direção do carro, né? E a força centrípeta apontando para o centro. Sabendo, então, que a força centrípeta é causada pelas forças de atrito, a gente tem essa relação, força centrípeta igual a força de atrito. Considerando R, o raio da curvatura, e V, a velocidade do veículo, podemos fazer outra relação, massa que multiplica a velocidade ao quadrado divididos pelo raio, igual o coeficiente de atrito multiplicado pela normal. Se a curva estiver num plano horizontal, a reação normal será numericamente igual ao peso, ou seja, o peso igual a massa vezes gravidade. Eliminando a massa, a gente vai ter velocidade ao quadrado divididos pelo raio, igual ao coeficiente do atrito multiplicado pela gravidade. Então, coloquei novamente aqui a fórmula. Para calcularmos a velocidade máxima do veículo, devemos considerar quando a força de atrito seja também máxima, isto é, quando os pneus estiverem na iminência de desgarrarem do solo, maximizando a força de atrito estático. Então, novamente, essa fórmula a gente tem que saber, né, que a velocidade máxima numa curva vai ser a raiz quadrada do coeficiente de atrito entre o asfalto e os pneus, e multiplica o raio, né, da curva, que multiplica a gravidade. Comportamento da força centrípeta nas situações em que um móvel encontra-se, ou um automóvel, né, encontra-se em lombadas e depressões. Então, na lombada, ao passar sobre uma lombada, a força de reação à compressão, que é a força normal, exercida pelo solo, torna-se mais intensa, aumentando sua influência sobre a suspensão dos veículos, podendo danificá-la ao longo do tempo. Então, a força normal aponta para cima, né, que é uma resposta da força-peso, a força centrípeta para baixo. Podemos notar a ação de duas forças que atuam sobre o veículo: a força normal, a força-peso, e a resultante, a força centrípeta. A força centrípeta trata-se da resultante da diferença entre as forças normal e peso, e deve sempre apontar para o centro da curvatura. Adotando como positivo o sentido da força centrípeta, nesse caso, ela poderá ser calculada por meio da seguinte expressão. Então, a força centrípeta está aqui, ó. Já que a força centrípeta é a diferença da normal pelo peso,
a força centrípeta vai ser igual à massa que multiplica a velocidade ao quadrado, divididos pelo raio, mais o peso, que é a massa multiplicado pela gravidade. Isso nas lombadas, tá? Nas depressões, a gente só vai mudar o sinal aqui para negativo. Por meio da última equação mostrada acima, é possível perceber que a força normal de uma lombada é maior do que a força normal exercida em um veículo que se desloca num plano horizontal, ou seja, sem inclinação alguma. No primeiro caso, o módulo da força normal é dado pelo peso do veículo, acrescido do módulo da força centrípeta. Em resumo, um passageiro dentro do veículo nessas condições teria a sensação de estar pressionado contra o fundo do seu assento, em decorrência do aumento da força normal. E nas depressões, a força exercida pelo solo sobre o veículo tende a ser menor, em decorrência da direção e do sentido da força centrípeta resultante. Então, observe a figura abaixo e confira um diagrama das forças exercidas sobre um veículo durante sua passagem por uma depressão. Então, na lombada, a força centrípeta estava direcionada para baixo, né? Assim como a força peso. Na depressão, ela vai estar sendo exercida para cima, no mesmo sentido da força normal. Então, podemos novamente notar a ação de duas forças. A resultante dessas forças, a força centrípeta, entretanto, aponta para cima, apontando para o centro da curvatura. Nesse caso, podemos calculá-la por meio da seguinte expressão. Então, a força centrípeta vai ser igual à massa que multiplica a gravidade menos a massa que multiplica a velocidade ao quadrado divididos pelo raio. Só inverter. Percebemos que a força normal é dada pela diferença entre as forças centrípeta e peso. Portanto, a força que é exercida pelo chão sobre o veículo tem o seu módulo diminuído. Temos mais uma situação, né? Quando tem uma bola, uma pedra, algum objeto preso a um barbante e girando em um plano horizontal. Então, nesse caso, a força de tração vai fazer o papel da força centrípeta. Então, a fórmula fica tração igual a massa que multiplica a velocidade ao quadrado sobre o raio. E encerrando o compartilhamento e encerrando a gravação, muito obrigada.